Fala família, tá começando mais um podcast do Portal Reação e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Cássio Vantuil. Bem-vindo, amigo! Opa, prazer estar aqui com vocês, é maravilhoso. Galera, o Cássio é o coordenador do Departamento de Arte da FEDEF, coordena esse rolê todo aqui em Brasília, altas questões que nós vamos comentar e bem-vindo, meu irmão. Obrigado por você ter aceitado. Nossa, você chamou, eu venho. Eu preciso trabalhar e falar de arte, falar de espiritismo, falar em podcast, pode chamar que eu venho. Tu curte podcast, né, amigo? Adoro. Sou completamente viciado em podcast. Todo dia você escuta podcast? Todo dia. Que massa, cara. E o Brilhe e Tua Luz, assim, pra quem não sabe, gente, o Cássio tem uma rede social, né, que é o Brilhe Sua Luz, que começou na pandemia. Foi, é assim, o nome já é um nome que me persegue desde que eu comecei dentro do espiritismo. E aí, quando eu falei, não posso fazer mais nada, meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia. Eu quero falar com as pessoas sobre a doutrina espírita. O que eu vou fazer? Um canal. E vamos embora. E a gente começou a fazer. Minhas enteadas me ajudaram. E assim a gente foi fazendo. Montou a logo, montou tudo. E botamos pra correr. Fui atrás das pessoas que eu conhecia. Dos menos conhecidos, dos mais conhecidos. Alguns aceitaram. A maioria disse sim. A minoria disse não. Não estou preparado, não quero. Mas foi maravilhoso. Conversei com as pessoas. Descobri coisas minhas. Que massa. E descobri coisas das outras pessoas também. E assim foi. E é muito legal, né? Assim, poder conversar com as pessoas e trazer, né? Porque o portal, assim, também... Cara, a gente conheceu muita história legal, muitas pessoas que vivenciaram coisas que a gente nem imagina, né? Assim, e tua chegada, assim, no espiritismo, nessa conexão com a espiritualidade, foi desde criança, assim? Sua família era espírita ou rolou um processo aí? Não, minha família, assim, católica, inicial. Com o passar do tempo, não. Parte da minha família já tinha um pé na Umbanda. E aí eu comecei a frequentar a Umbanda. Eu achava que eu ia ser uma pessoa que fosse da Umbanda. Adoro, né? Aquelas giras, né? É uma religião linda. Porque eu adoro música. Então isso mexia comigo. Só que quando eu conversava com os espíritos que estavam se manifestando pelos médiuns de lá, eu fazia perguntas. E eles não me respondiam as minhas perguntas. Por exemplo, eu perguntava assim, onde você mora? Aí ele mora no alto da montanha. Mas onde fica essa montanha? E eles não sabiam me explicar. E aí isso foi me agoniando. Porque não tinha respostas. Achava maravilhoso a forma como tratava, como lidava, como mexia com a espiritualidade, mas não tinha as respostas mais profundas que eu queria. Que legal, então, cara. Aí eu falei, o que eu preciso fazer? E eu não sabia. E aí eu teve um grande hiato, né? Que foi quando eu terminei o 3º ano do antigo 2º grau, né? Do ensino médio, que eu fiquei bem perdido no mundo, né? Passei fase adolescente, né? Passei na faculdade. Qual? Artes mesmo? Administração. Meu Deus, amigo! UNB. Tu foi pra administração? Administração UNB. Comecei a cursar e não me encontrava lá dentro. Fala, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Assim, e aí eu mudei. Mudei para letras, né? Minha mãe quase me matou, porque o que eu fiz? Eu fiz o vestibular, na época era vestibular, fiz o vestibular, passei. Depois que eu passei, falei, mãe, não estou fazendo mais administração. Meu filho mas passei para letras, tá aqui. Aí, feliz da vida, cursei 1 ano, cursando. Só que eu percebi que letras não era aquilo que eu queria, porque eu sempre gostei muito de escrever música, sempre gostei muito de ler, mas quando, na teoria, era assim, por exemplo, gramática. Eu pensei, vou estudar gramática eu sou safo, beleza. Não, são os teóricos, os gramáticos. Rafa, pensa... Nada a ver, porque você é artista, né, cara? Sem desmerecer, claro, mas eu entendi. Eu não entendia nada, velho. Pensa, o professor falando, eu olhava pra ele assim, eu não tô entendendo, cara. Não tô entendendo. Eu olhei pra mim e falei, cara, isso não é pra mim, não é isso. Legal. O que eu fiz? Pulei fora. Fui fazer filosofia. Meu Deus, amigo, que jornada, cara. Aí faculdade particular. Aí eu já tava trabalhando na época, fiz filosofia 1 ano. A faculdade fechou. Meu Deus, pô.
Aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo. O que que eu vou fazer? Eu preciso ter um ensino superior, né? Porque Sim, naquele aquela momento coisa. eu entendi Ainda que mais antigamente, era mais assim, cara, você tem que ter uma faculdade, né? Isso, eu entendi que tinha que ter. O que que eu faço? Aí o dia tava no trabalho, no rádio, gente, no rádio. Aí passa assim, abertas as inscrições para a Faculdade de Arte do Cine de Moraes. Aí bacharelado em artes cênicas e em direção teatral. Eu falei, direção teatral. Que massa, É isso que eu amigo. quero da minha vida. Cara, eu fiz vestibular, escondido novamente. Eu não sabia. Achava que eu ainda tava na letras, que eu nem falei da filosofia. Eu falei, escondi. Falei, Meu não, Deus, você deixa a fez filosofia. Nossa, Fiz. um ano de Fiz o filosofia caminho, uma escondido. jornada. O meu foi uma grande jornada. Aí fui, fiz vestibular, passei, né? Fácil. Aí passei. Aí, em março, começava a aula. Aí, no primeiro dia de aula, eu peguei minha mochila, né? E fui. Minha mãe, pra onde você tá indo? Tô fazendo faculdade de artes. Tô indo. Tchau. Fui. Fechei a porta e fui. Nem ouvi a resposta dela. Fui. Gente, Rafa, pensa assim, uma aula que eu tinha prazer de ir, cara. Quando não tinha aula, eu ficava chateado com os professores. Como não tem aula? Como não vai ter? Era totalmente diferente. Quando era lá, nas outras matérias, assim, quando não tinha aula, eu dava graças a Deus. Uhul, que bom que não vai ter aula. Vou pra casa, vou dormir. Cara, eu Que tinha massa, prazer de velho. ir à aula. Porque era aula prática, corpo, movimento, dança. Fiz técnica de dança 1 e 2. Que massa. Cara, assim, aprendi a fazer figurino, quis estudar figurino. Que massa. Aprendi a desenhar. Tinha aula de música. Assim, Era um universo. Era um universo. Era um mundo. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Que E aí foi me massa. apaixonando. Me formei. Graças a Deus, me formei. Nessa, eu me formei. Assim, Foi quantos anos? 4 anos. De paixão. Paixão. Ralação. E aí, no final, no último ano, você apresenta 2 peças. Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Em vez da nossa Do TCC, famosa. né? Em vez do TCC, é a apresentação de uma peça pro público, aberto pro público. O público vai assistir. E aí, o que você fez? Uma peça? Que peça você fez? Fiz. O primeiro foi Veríssimas, que eu peguei as obras do Luiz Fernando Veríssimo Uhum. e fiz a adaptação. O espetáculo chama Veríssimas, maravilhoso, apaixonante. E no segundo. Eu fiz 5 apresentações com essa peça. Tudo dirigindo, né? Tudo dirigindo. Dirigindo os atores, que eram atores da faculdade. E no segundo também fiz uma outra peça, que era Boca de Luar, que é um livro do Carlos Drummond de Andrade. Não é poesia, são contos. É um conto dele maravilhoso. Aí fiz Que esse massa, conto, cara. Boca de Luar, que é maravilhoso. Essa só fiz uma apresentação. Porque os atores eram mais difíceis de trabalhar. Eu falei, graças a Deus, fiz uma, já tá de boa. Aí você já começou a perceber que o artista... Você sentiu que o artista ele tem um quê difícil mesmo? Ou isso aí é boato? Não, o artista é complicado. É mesmo? É complicado. Eu sei porque eu lido com atores, atrizes, artistas em geral, o cara do figurino, o cara do palco, cenógrafo. Artista é um bicho complicado. Música é muito complicado. Chatinhos, né? É Tem que porque o falar do músico, ele é tão perfeccionista que ele já põe na cabeça dele o que ele quer. E é difícil uma pessoa de fora, porque o que é o diretor? É o cara que tá com a visão do público. Porque o artista, ele acha que tem a visão do público, não tem. Tanto é que precisa do produtor. O cara fala Sim. assim, ó, tira essa música não é legal. E aí o artista fala, não, mas essa música eu fiz no momento mais importante da minha vida, mas ela não é tão legal quanto as outras. E pra entender isso é muito Saquei. complicado pro músico. É. Pro artista é muito complicado. É. Eu falo, gente, dirigir é uma arte tão profunda, porque o ator, ele quer ir pra direita. Você tem que convencer a ele que ir pra esquerda é melhor do que ir pra direita. Só que na hora do vamos ver, se ele quiser ir pra direita, ele vai. Ele não vai respeitar. Então você tem que convencer, você não pode mandar. Porque eu quero. Porque na hora do quero, quem faz é ele. Então é um processo de convencimento. E assim, os artistas têm o ego, que é importante, porque a vontade de aparecer. Sim. Assim, você não, não quer aparecer. Não então é artista. Não é artista. É verdade. Ah, quero fazer arte pra mim. Não existe arte pra mim. Você faz arte pros outros. E quando você faz arte pros outros, você tá, assim, existe a crítica. Você tem que estar pronto pra ouvir a pessoa que fala assim, tá ruim.
Tanto é que tem uma técnica de teatro que a gente apresenta e depois os atores sentam no palco e vão ouvir o público. Mas eles não podem falar nada. Porque o que geralmente acontece? Quando você recebe uma crítica, você já quer justificar. Fala, mas... Mas peraí, mas é porque nesse momento ele fez... Não tem mais. Nós do vamos ver é aquele momento. Você tem que resolver no palco com a cena para falar, porque hoje tô com dor de cabeça, porque hoje ela falou isso e por isso que eu não falei, porque ela não me deu minha deixa. Se vira. Então, assim, aprender a ouvir é fundamental pro artista. O bom artista sabe ouvir. E aí, nesse meio caminho, assim, que você tá Eu fazendo não falei do faculdade... Trio Espírita. Eu não falei, né? Não, mas a gente vai Eu não chegar lá, falei, a gente vai eu chegar lá. cheguei. Nesse meio caminho, teve o hiato da Umbanda, que você sentiu que não respondia e tal, mas você achava maravilhoso. E aí... É uma outra história que E também aí? tem a ver com isso tudo. Porque eu estava fazendo administração na época. Ah, tá. O Nesse que- meio tempo é. já tava rolando. Aí, tava rolando. Aí minha mãe teve um problema, né? Obsessivo. E começou a frequentar a doutrina espírita. O espiritismo. Ela era da Umbanda, mas O que começou... aconteceu com ela? Ela teve uma crise mediúnica mesmo. Obsessão mesmo, de passar mal, de sair de casa, abrir a porta e sair, e ficar muito preocupada e tal. E aí meu pai, que era, assim, ele não era da Umbanda, ele era mais católico. Até hoje ele é bem mais católico, mas respeita tranquilamente. Sim. Levou ela pro centro espírita, que é o Grande Espírito Atual. Que Levou- é o Atualpa. Que é o Atual. Aí levou ela lá. E ela começou a frequentar e melhorou. E aí, quando melhorou, ela chegou assim, quero levar meus filhos. Um local que foi bom pra mim, serve pros meus filhos. Só que eu já era adolescente. Se vamos, filho, não quero ir. Não. Eu falava, não é o meu momento. Não é o meu momento, não é. Só que tinha uma coisa que eu ia. Geralmente tinha a peça do Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu ia assistir. E aí eu me encantava. A arte sempre me encantou. E o Grêmio Espírita Atualpa sempre teve arte, né, sempre, cara? Exatamente. E aí eu ficava encantado, mas eu não frequentava. Eu ia assistir a peça, bacana, adorei, mas não frequentava. Aí continuava na minha jornada, né? Bacana, o tempo foi passando, minha mãe, vamos... Minha mãe me contou depois, que ela pegava água fluidificada, levava pro centro, magnetizava a água, trazia pra mim e me dava, e falava, o que é isso? Não, água que eu trouxe pra você, água aí normal, bebe. Eu bebia, sem saber o que era. Já tava sendo tratado, já. Tava sendo tratado sem eu saber. Pois bem, aí teve uma vez, nessa jornada, teve uma peça que foi apresentada no Teatro do Cine de Moraes, ao link com a faculdade. Nossa, com a sua faculdade ainda. Que eu fui fazer depois. Ah, depois disso? Depois disso. Caraca, Tá fazendo administração. Então vai ter uma peça no Teatro do Cine de Moraes. Qual é a peça? Além da Vida. Não sei se você já viu falar dela. Não. Lúcio Mauro fez parte. Ó, São textos do Chico, do Divaldo, atores consagrados. que legal. E eles apresentaram lá no Teatro do Cine. Aí eu fui assistir a peça. Aí a peça é maravilhosa, muito boa peça, ótimos atores. No final, vou dar um spoiler, mas acho que a peça nem tá mais em cartaz. No final, eles projetam a imagem do Cristo. Cara, aquela imagem do Cristo bateu em mim de uma forma... Sabe, assim, uma coisa... Eu olhava pra ela e falava assim, ela tá falando alguma coisa comigo. E eu fiquei com aquilo, sabe? A peça foi se eu não me lembro, foi num sábado. Ou domingo, não sei. Mas foi esse final de semana. Aí fui pra casa com aquele negócio na cabeça. Foi bem, dormi. Aí, à noite, meia-noite, do domingo pra segunda, meia-noite, eu não vejo, mas eu percebo. Entraram no meu quarto 2 espíritos. Nitidamente. Não vi, mas eu senti. Entraram dois espíritos, um comandando e outro executando. Vieram, esse que estava executando veio, me deu um passe. Quando ele acabou o passe, metade do meu corpo ficou dormente. Metade. Um lado só, dormente. Aí, meu Deus, era meia-noite. Aí eu acordo, metade do corpo dormente, vou no meu pai, né? Meu pai e minha mãe estavam dormindo. Pai, mãe, metade do corpo tá dormente. Meu pai ficou preocupado. É um AVC. Amanhã de manhã você vai no hospital. Meu pai, nessa época, trabalhava lá no Hospital das Forças Armadas, que meu pai é militar. Fui lá. Fiz uma bateria de exames. Nada. Neuro,
cabeça. E tava com o corpo dormente. Dormente, metade dormente. Metade dormente. Meu Deus, amigo. Metade dormente, tal, tudo tranquilo, pá, tal. Fiz tudo. Aí os médicos olhavam pra mim e falavam, você tá metade do corpo dormente? Eu falei, não tô sentindo. Até que nem quando toma anestesia na boca, né? Pra tratar o dente. Aí o médico falou assim, você não queria ir pra aula, né? O médico falando. Eu falei, não, tá dormente mesmo. Fiz tudo. Quando deu meio-dia, eu ainda dentro do hospital, meio-dia, o corpo todo ficou dormente. Aí saiu os resultados no final, bem no comecinho da tarde. Nada. Zerado, não tinha nada. Como não tinha nada, minha mãe fala assim, hoje você vai pro centro. Aí, e era o dia da reunião pública, segunda-feira, que ainda era lá no Atualpa. Aí eu falei, o que eu podia falar? Nada. Tava malzão. Mas eu não tava sentindo, não, mas tava dormente. Mas não tava nem desesperado? Não, tava desesperado porque eu não sabia. Sim. Metade do corpo todo dormente. Exato. Tô preocupado. Pô, claro. O que é, mas tudo bem. Fui. Aí entrei, assisti a palestra. Entrei na cabine de passe, tomei o passe. Quando acabou, tomou o passe, o que aconteceu? Nada. Continuou dormente. Tudo dormente. Beleza. Fui pra casa. Deitei na cama. Dormi. Deu meia-noite. Entram de novo os dois espíritos. Vem. O que tava executando vem, dá o passe, o que tava mandando tá do lado assistindo, dá o passe. Acabou dele dar o passe, corpo zerado. Voltei ao normal. Caramba. Aí, a partir daí, velho, eu falei, que diacho essa doutrina espírita? Aí comecei a estudar, que nem um doido, porque eu sempre me senti, nesse começo, atrasado em relação às outras pessoas, sabe? Assim, nossa, eles já sabem tudo isso e eu não sei nada ainda. Aí comecei a ler Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, a obra de André Luiz, eu li tudo. Comecei a ler tudo, de Emmanuel, tudo. Os romances de Emmanuel, lendo, porque parecia que eu tava correndo quanto tempo. Eu disse, cara, você já perdeu muito tempo, corre. Eu comecei a estudar, a ler. Aí minha mãe fala, você tem que parar de ler, tá lendo demais. Não, mas eu preciso. Aí comecei a ler, a entender o que era a doutrina espírita. E aí comecei a frequentar um grupo de jovens, lá da Atualpa. Você tinha quantos anos? Já tinha 20 anos. Velho já, né? Comparado com... Com a galera que chega às vezes 14, 15, né? Aí nessa jornada era a doutrina espírita e o teatro. E administração, que eu não gostava, Uhum. né? Que eu, quando não tinha aula, eu achava maravilhoso, né? Porque eu levava muito livro espírita dentro da bolsa. Quando não tinha aula, eu tava lendo livro espírita. Que massa, Paulo cara. Estevão, eu li tudo quando não tinha aula. Ó, pra você ver, Paulo Estevão, no dia do impeachment do Collor, eu tava lendo Paulo Estevão. Caraca, velho. Isso ficou marcado. Que eu li, a primeira vez que eu li Paulo Estevão, eu li no dia do impeachment. Porque todo mundo foi, os caras pintados foram, e eu fiquei lá na faculdade, lá na universidade lendo Paulo Estevão. Então, pra mim, ficou marcando Paulo esse Estevão. momento. Que legal, amigo. Pô, que massa. E aí, qual foi o momento, assim, que... com quantos anos você começou o teatro? Aí, quando eu comecei no Atualpa, o Atualpa tem um teatro muito forte. Comecei a fazer parte do teatro. Entendi. E isso que fez o link, quando falou do teatro no rádio, eu falei, Aí tu falou, é isso que eu quero. Porque, assim, a primeira peça que eu participei, eu não aparecia e só tinha uma fala, que era não. Era a única fala que eu tinha. E não aparecia. Era só tua voz. Aí pronto. Eu fiz, era só aquilo, mas aí... sentiu que... Nossa! Não, porque eu cuidava da luz na época, porque me chamaram assim, precisa de alguém pra auxiliar na luz. Não era o cara que tava iluminando, o cara que tava auxiliando o cara da luz. Mas eu já me senti muito, porque era montar palco, eu já fui mordido pelo bichinho. E aí, a partir daí, comecei a fazer peça de teatro como ator. Aí, a partir daí, comecei a ver, mas ainda não dirigia, só ouvia. Assim, mas eu quero dirigir. Quem que dirigia lá? Quem dirigia? Jean Arthur, conhecidíssimo do movimento da arte. Nem espírita, ele se declara, mas é bem simpatizante. O pessoal da casa mesmo que se dividia nessa direção, mas na época que eu fiz parte, era o G que dirigia. Eles chamaram um diretor de fora para ter um olhar diferenciado. Caramba, hein, velho? Olha que profissionalismo. Para não ter um olhar... Não, e isso é muito legal, porque dentro do movimento espírita não se tem muito isso, né? Essa preocupação de ser um projeto espiritual profissional, né? Vamos chamar uma pessoa de fora, às vezes... Porque, olha só, o teatro espírita, e é um grande erro, é muito catequista. Catequizador.
assim, quer ensinar o que o público leigo não vai compreender. Você tem que ser mais sutil, você tem que ser maior do que Tem que ser aquilo. mais artístico, Ele menos quer professoral, né? explicar assim, a pergunta, número tal, tal. Não é isso, a arte não é isso. O cara vai estudar depois, vai se encantar com aquilo, eu quero aprofundar. É que nem na peça que eu vi, né? Nessa peça que eu assisti, eu fui atrás daqueles ensinamentos que estavam na peça, lá da Além da Vida. Então, chamar um diretor de fora é o cara que tem uma visão do mundo aqui fora e vai tentar traduzir aquela arte de forma que o público leigo possa assistir e entender. Que é a arte que faz esse caminho. E eu sinto muito isso, assim, que tem uma sensação, assim, que eu tenho dentro do movimento espírita, é que, assim, a gente tá fazendo voluntário, a espiritualidade vai nos ajudar, e aí não se profissionaliza, aí não pensa em como o público vai receber, aí não prepara os atores, aí os musicistas não fazem aula de canto, porque acha que tá bom. Nossa, eu tenho raiva disso. Porque, assim, é o veículo mais importante que a doutrina espírita tem, é a arte, de chegar nos corações, de sensibilizar as pessoas. As pessoas precisam ser sensibilizadas. E aí você menosprezar isso, faz assim meia boca, não dá, cara. Tu tem que se entregar mais. Hoje já pede, o mundo já pede isso da gente. Não dá pra fazer um espetáculo. Se você quer fazer um espetáculo só pra sua aulinha, beleza? Sim. Um grande exemplo. Eu não trabalho com TNT. Que é material ruim. Já viu a escola? Faz a Sim. apresentação de colégio. É com TNT. TNT é ruim. Vou trabalhar com pano. Tem panos mais baratos que TNT. E que fica muito mais Fidedigno, interessante. assim, mais legal, assim, né? Mas assim, cara, você tem que respeitar o público. Você tem que respeitar. Assim, não pense que o público é burro. O público não é burro. O público sabe. Assim, tô explicando aqui porque ele não vai entender. Vai entender sim. Se você conseguir ser sensível, você conseguir chegar. E que não é fácil, precisa o olhar, você tem que desenvolver o olhar, tem que ver o material que você tem em mãos para poder chegar àquela pessoa. Bacana. E aí você vê materiais espirituais, assim, de reflexão espirituais, muito mais potentes fora do movimento espírita do que dentro do movimento espírita. Exatamente. Às vezes. Eu que tô na arte agora, dirigindo a arte, é o que eu sinto. Assim, a nossa música dentro do movimento é muito pobre. Muito pobre, pô. Pobre. Assim, eu adoro letra de música. Adoro letra de música. As nossas letras é o tal de Jesus rimar com luz o tempo todo. Eu falei, velho, eu tenho certeza que Jesus é luz, mas precisa ser tão sempre Jesus com luz? Não tem outro luz aí pra você rimar? Não, cara, vamos. Por exemplo, tem uma música que eu amo. Paciência, do Lenine. Sei. Você quer dar uma aula sobre paciência? Pega a música do Lenine, cara. É muito mais. Já tá trabalhada, tá pronta. Não, vou inventar uma música. Já tá falando ali. Se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil. Exatamente. Música E que ele linda. fez, né? Se eu não me engano, fez pro Roberto, mas o Roberto achou, não, porque essa não é a forma que eu entendo Deus. Aí o Gilberto, então eu vou cantar do meu jeito. Sim. Né? Olha só, cara. Eu já vi uma palestra, o cara fazendo uma palestra em cima da música do Pois é, Gilberto Gil. mas isso é muito polêmico, porque eu já observei isso dentro do movimento espírita, já vi isso acontecer, de quando você toca uma música de um artista que não se declara espírita, não pode, porque ele não é uma referência espiritual, porque ele não tem conduta, não pode, né? Não pode tocar Tim Maia, não pode tocar o Gilberto Gil, não pode tocar o Renato Russo, que tem muito isso. Renato Russo talvez, coitado do Renato Russo, tá lá no mundo espiritual, vendo que tá sendo banido ainda dos movimentos, porque não pode, não sei o quê, né? E eu acho isso uma coisa muito nada a ver, cara, porque Também. se a gente fica nesse, né? Eu já ouvi palavras assim das pessoas falarem bem assim, porque a gente não quer que toque nenhuma outra música espírita, que não seja espírita, porque a gente está fazendo um movimento, um encontro, um evento bem doutrinário. E aí eu já acho que isso a gente se afasta, né, das pessoas, a gente perde as pessoas, a gente perde os jovens, né, por um puritanismo meio nada a ver. Você concorda com isso? Totalmente. Cara, tem muita coisa boa fora do movimento. Quer dizer, tem mais coisa boa fora do movimento que dentro do movimento espírita, dentro da arte. Gente, é só você ver Da Vinci. Fez muita mais coisa. Por exemplo, tem telas mediúnicas. Gente, é infantil. É bacana? É bacana, mas é infantil. Você pega uma tela trabalhada por um grande artista, é outra coisa.
E tem telas que chegam ao teu coração, você olha e fala assim, meu Deus, que coisa divina. Assim, a gente tem que desenvolver... O artista é o médium, né? A forma, se ele não é espírito, não interessa. Você vai analisar o conteúdo. Por exemplo, a letra Maria, mãe de Deus. Peraí, Maria não é mãe de Deus. Então, peraí, beleza, aí tem um erro. Então, isso a gente não pode ensinar. Sim, claro. Mas se tem uma letra que condiz, não tem nada que vá contra, por que não? Só se for você vai ganhar dinheiro em cima. Aí não tem pode. que entender a poesia também, né? A poesia, ela fala de formas diferentes. E eu sinto muito que a gente tá perdendo espaço, assim, de conversar com outras pessoas, de pessoas que saem, de mocidades que se evadem, porque a gente não sabe respeitar a diversidade, porque a gente não sabe colocar um conteúdo atrativo, que a gente quer que o jovem saia lá da mocidade, do encontro de juventude, sabendo qual que é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, e aí a gente não acolhe, a gente não traz... Porque assim, eu vou ser sincero pra você. Você tem 15 anos agora. Você iria pra uma mocidade, uma juventude espírita? Eu não sei se eu iria. É polêmica essa pergunta. Mas assim, depende... Tem juventude que eu não iria. Dependendo de onde eu morar, será que eu estaria em um evento desse? Ou será que parece que o evento espírita, ele tá, e até de arte, tá sendo feito pro adulto para outro adulto? Assim, o espaço, se a gente for falar de juventude, o espaço para a juventude dentro do movimento é ínfimo, é muito pequeno. Não tem o olhar respeitoso, acolhedor. Não tem. Raros. Tem, mas são raros. Ainda o olhar esse jovem aí serve para ajudar como? Carregando cadeira, carregando mesa, mas não pode participar de coisas mais profundas, né? E porque ele vai chegar com um conhecimento menor. Mas a boa vontade é tudo. Você tem que encantar as pessoas. Acho que a doutrina espírita perdeu o encantamento. Você tem que encantar. A pessoa tem que chegar lá e falar, nossa, que coisa legal, que ambiente bacana. Me sinto bem aqui. Acabou. Se ele se sente bem, ele vai estudar, ele vai correr atrás. Mas se você não se sente bem, não adianta você dar teoria, não dá formalizar. Você não acha que é uma pegada meio Paulo Freire, assim, de atrair pela curiosidade? Porque a gente, às vezes, quer empurrar o conhecimento, mas a gente não quer deixar eles curiosos, né? Quando ele fazia lá e trazia o dia a dia das pessoas para, né, fazer o processo de alfabetização dos adultos, né? De despertar, que é o papel básico do professor, né? Sim. É despertar a curiosidade para que a pessoa possa ir lá aprender, né? E aí, quando você vai numa mocidade, parece que eu não sinto que tem esse brilho assim, nossa, eu quero saber disso. Não tem. Até porque quem tá dirigindo, ele não... Ele tá preso numa esfera ali que ele não consegue romper também. Assim, porque trabalhar com jovem, cara, você tem que se entregar. Porque ele tá lendo você o tempo todo. O jovem tá te lendo o tempo todo. Não adianta eu falar assim, ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você pega o Instagram daquele que tá evangelizando, tá fazendo um monte de coisa que não condiz com aquilo que ele tá falando. O menino vai ver e falar, não, isso aqui não. Ele tá falando uma coisa pra mim, mas faz outra. Ele tem que olhar em você e olhar assim, cara, esse cara se entrega. Ele se dedica. Como, por exemplo, a aula mais banal do mundo, que é a pior aula que eu acho, que dá em faculdade, que é separa todo mundo, dá um texto para ler, divide em 3 grupos, no final vocês falam. Essa aula, para mim, é a pior aula que existe no mundo. Eu vi muito essa aula em faculdade. Já que eu fiz 4 faculdades, eu já vi muito dessa aula. Separa e divide e vocês falam. Eu gosto daquele professor que você, quando ele fala, ele tem uma coisa maior ali dentro dele. Ali. Ele tem uma verdade. Ele tem uma verdade. Você acha que falta verdade? Falta, com certeza. No movimento falta verdade. A maioria, assim, porque... Vamos separar a doutrina espírita e o movimento espírita. A doutrina espírita, assim, tá toda bem construída. Agora, o movimento espírita, ele é falho. Porque nós somos nós humanos que fazemos. Sim. E nós trazemos muito do nosso personalismo, das nossas deficiências, dos nossos erros para dentro do movimento espírita. Porque eu entendo que essa é a melhor forma. E não tem, assim... Qual é a melhor forma de ensinar? Depende do meu jovem. Por exemplo, no tempo que eu comecei, os jovens eram super agitados. Queriam fazer um monte de coisa. Você tinha que falar, menos, galera, menos. Hoje, os jovens são quietinhos.
Você tem que ficar agitando, galera. Vamos, agita. Quem não quer agitar. É. Quer dizer, é um outro momento. São outros espíritos com outras necessidades. Assim, qual é a conversa que o jovem quer falar? Ele quer falar da sexualidade dele, quer falar do namoro que deu errado, do namoro que tá dando certo. O que eu vou ser? Qual profissão que eu vou pegar pra mim? Problema com o pai, Com o pai, com a ruim. mãe. Ó, tenho dificuldade com o meu esporte, tenho dificuldade de relação. É isso. Pega isso, que é o material dele. Você não vai falar, como é a vida, como é ter filho, porque ele não tá pensando em ter filho. Ele tá pensando no dia a dia dele. Então pega isso e põe ali e esmiuça com a doutrina espírita. E até nomes mais chamativos. Eu sinto assim que o tema, beleza, que você vai se espelhar ali, sei lá, na questão do livre-arbítrio, beleza. Você pega lá o conteúdo, livre-arbítrio, livre dos espíritos, evangelho, o que você quiser. Mas faça isso chegar de uma forma atrativa pra ele, né? Coloca, sei lá, por exemplo, Kojèdef, o Multiverso das Escolhas, que linkou já com a questão da Marvel. Foi, muito legal, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente também. Porque a gente observa assim, o mundo, ele é extremamente sedutor. Exatamente. Encantador o mundo. Você acha que... Gente, é só você assistir um festival desse aí, você vai querer ir pro festival espírita, com 2 violões tocando, e o cara lá com a bateria, luz, né, eletrônico, rolando, você vai pra onde? Eu vou pro eletrônico. Exato. E aí o único argumento que tem que a gente observa às vezes é o pior de todos, que é a falta de acolhimento. Então a pessoa já tá lá sendo seduzida por um outro rolê e você ainda chega lá e não acolhe ele. Aí traz todos os preconceitos do mundo pra dentro da doutrina espírita, né? Homofobia, racismo, um monte de coisa que nem tá na codificação. E aí a gente pede jovem. A gente já presenciou jovens em seminários que tiveram problemas preconceituosos, jovens se levantarem e falar, nunca mais volta aqui. Sim. Não assim que não vão errar, né? Porque a gente vai errar. Mas assim, Cássio, mas eu não tenho recurso para dar uma aula do jeito que você tá falando. Basta você acolher seu jovem. Basta ter amor por eles. Basta aí. Se você tiver amor, eles vão olhar para você, vou ficar nessa aula. Que você é diferente. Você basta ouvir, escuta seu jovem. Porque às vezes quem tá dando aula tá só falando, não tá ouvindo. Você tem que ouvir. O que ele tá falando de verdade? Por exemplo, eu fui dar uma aula num centro espírita, falar assim, Cássio, você vai falar de lei de trabalho. Beleza. Pra jovem. Beleza. Lei de igualdade e lei de trabalho. Preparei bonitinho. Falo assim, me manda o plano de aula. Eu falei, meu Deus, faz décadas que eu não faço plano de aula. Não sei nem como que faz meu plano de aula. Porque minhas aulas eu vou criando à medida que eu vou fazendo. Beleza. Plano de aula. Mandei o plano de aula. Até peguei o chat GPT. E falei assim, não sei fazer. Lei de trabalho, plano de aula. Me deu tudo bonitinho. Eu só reenviei. Aí a aula aí, ó. Pronto, já fiz. Aí mas eu dei uma olhada. Vi que tava de acordo. Beleza. Aí preparei. Aí cheguei dentro de uma sala do tamanho desse estúdio. Menor que esse estúdio. A sala de aula. Eram 20 jovens. Aí começaram, né? Aí nós sentamos, o menino agitado, tava calor, agitado. Eu falei, cara, não vou conseguir dar essa aula de lei de trabalho, velho. Não vou conseguir. Porque eles estão muito agitados. Agitados. Aí eu falei, gente, então senta. Aí sentaram, aí eles deram uma acalmada. Sentou, deu uma acalmada. Aí eu falei, o que vocês acham da vida? Como tá a relação de vocês em casa? Ou quem aqui já pensou em se matar? Aí eles começaram a falar. E aí eles começaram a chorar. Aí começaram a falar de dramas pessoais. Tinha um que era irmão, falou que já tinham pensado em suicídio, que a irmã nem sabia. Aí eles começaram a se linkar. Falei, gente, eu convivo com o menino já faz 2 anos, eu não sabia que tinha essa dificuldade. Tinha uns que eram muito expansivos, assim, eu sou expansivo porque eu tenho dificuldade de relacionamento. Assim, é um mecanismo de defesa. Eu sou o cara expansivo, alegre, mas eu só tenho problemas em casa. Aí eles começaram a se envolver. A aula, todo mundo chorou. Mas o barato não foi todo mundo ter chorado, mas todo mundo expôs o seu íntimo, os seus problemas. Aí ali eu já tenho uma outra turma. Ali eu tenho outros jovens. Eu não tenho mais aqueles jovens que entraram pulando festivo. Eu tenho um jovem que tem um monte de coisa que a gente tem que trabalhar. Um jovem real, né? Um jovem real.
Um jovem do meu mundo. Eu falei, caramba, eu tenho que tratar isso aqui agora. Como que é líder? Assim, um jovem falou assim, eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Ah, porque meu pai e minha mãe já... Meu pai já traiu minha mãe várias vezes. E é uma coisa que eu gosto muito que o Marlon Reikdal fala no curso dele de atendimento fraterno, que ele fala assim, às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Tipo assim, ele sabe que ele tem que gostar do pai dele, porque todo mundo fala que você tem que honrar o seu pai, que você tem que honrar sua mãe, que você tem que tratar bem seus pais, todo mundo fala disso. A questão é que ele está procurando saídas. Exatamente. Então a doutrina espírita, ela é a doutrina da consolação, ela tem que oferecer saídas. O problema e a solução, a gente sabe, cara. Quando o cara chega viciado lá dentro, ele sabe que ele tem que parar, porque senão ele não vai ter uma vida boa e saudável. A questão é a saída. Que saída nós vamos oferecer para ele? Você falou uma coisa importantíssima aí. Nós, do movimento espírita, esquecemos que a primeira função da doutrina espírita é consolador. É consolação. Ser consolador. Se a gente não entende isso e a gente não faz isso dentro do movimento, a gente já tá errando. Tem que consolar. A pessoa assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Primeira coisa da doutrina espírita é vamos acolher esse cara. Entender? Não é falar a vida não acaba. Não, abraça primeiro. Deixa ele chorar, deixa ele botar pra fora da saudade que ele tem. Deixa ele fazer. Tem uma... O Haroldo tem uma palestra que ele diz que é o seguinte, quando ele estava naquela fase dos evangelhos, ele estava dando uma aula dentro do centro espírita sobre evangelho, né? Sobre Marcos, né? Tal, falando assim, como foi criado, tal. Aí entrou um rapaz, sentou, um rapaz que era, assim, dava para ver que era mais bem simples, senta no público e fica assistindo a palestra. E ele falando, né? Evangelho tal, momento, porquê, a cidade tal, tal, falando, explicando forma, estudo do Aham, é evangelho, um né? estudo, né? É uma aula, NEP, né? né? É uma aula, é uma É uma aula. aula. Aí terminou tudo, aí o cara levantou o braço, perguntou para o Haroldo, quando vocês vão começar a falar de Jesus? Nossa. Aí o Haroldo fala assim, sabe que deu uma parada? É porque você não falando de Jesus em momento nenhum. Não é que não tinha falado de Jesus, falou. Mas não pegou o aspecto consolador da doutrina e botou naquilo ali. E aí, como você vai chegar no coração? Aí o Haroldo percebeu, cara, eu tô falando, eu só tô teorizando. Eu não tô consolando. É como você vê uma palestra pública, você tem que focar no consolo. É bacana você falar, ó, o livro tal, aconteceu isso, bacana. Mas você não sabe a necessidade daquelas pessoas que estão ali. E a gente tem que parar também de achar que em 30 minutos, 40 minutos, Exatamente. a gente vai ensinar a doutrina espírita Nossa, inteira. velho. Esquece isso, velho. As pessoas querem ensinar a doutrina espírita pro menino durante 1 hora de evangelização. Você não vai conseguir, cara. A gente tá. Eu tô um bom tempo dentro da doutrina. Eu tenho coisas que eu não sei ainda. É, pô. E você acha que o menino vai aprender? Não, você tem que saber todas as leis morais aqui. Besteira, pô. Ele tem que entender. Se ele entender uma pergunta, se você conseguir aprofundar uma pergunta do livro do Espírito, você já fez muita coisa. O que eu gosto é realizar vivências. Exatamente. É isso. É o Rafaelzinho e o Cassinho que entrou, quando ele sair de lá, ele saber que ele pode contar com a gente. Que ele sabe que ele tem um conteúdo consolador, que vai dar certo, que a gente vai estar lá. E quando a dor bater na porta dele, ele vai se aprofundar, ele vai ler, ele vai compreender. Mas esse não é o aspecto, nem de longe, o aspecto mais importante de dentro do centro espírita. Por isso que eu penso, e aí uma coisa que eu quero te trazer, mais uma polêmica, você falou que gosta de polêmica. Eu gosto. Polêmica. E a palestra? Não tinha que ser mais artística uma palestra? Você não acha que esse formato de palestra tem dois... Eu só tô trazendo a polêmica, depois eu falo minha opinião. Esse formato de palestra, 1 hora de palestra na reunião pública e tal. Como é que é isso pra você? Vamos lá. Depois da pandemia, meu sonho era que mudasse alguma coisa. Era a minha esperança. Eu juro por Deus que eu tinha esperança assim, vai mudar alguma coisa. Eu vou ver um centro vai fazer diferente. A maioria dos que eu já fui estão fazendo a mesma coisa. É o mesmo tipo. Tem uns Assim, que até piorou, né?
tem uns que pioraram. Assim, aí a pergunta é, vocês não entenderam nada? Vocês não entenderam nada. Esses 2, 3 anos, vocês não entenderam nada. Aí eles reclamam. Ah, tá faltando trabalhador. Tá faltando o tá jovem faltando não vem. jovem. Evasão do jovem. Vocês não encantam. Vocês não convidam. Eu bato nessa ideia. Eu falo assim, gente, a arte é uma das formas de você trazerem pessoas para aqui. Porque a arte precisa desse contato. Eu preciso ouvir a música. Mas é só ouvir. Eu tenho que ver o Rafael como ele toca. É o jeito que ele olha. Ver uma peça de teatro, não consigo ver tudo aqui. Porque se você focar, você tá perdendo uma outra parte ali que você não tá vendo. Porque quando você tá assistindo uma peça, você tá assistindo o todo. E tem vezes que o ator principal tá falando aqui, mas o cara coadjuvante, ele tá mais importante do que o cara ali. Mas se você focar, você não vai ver. Não desvalorizando o vídeo. Claro. Né? Que você é o claro. cara do Não, vídeo. sim, Não dependendo. desvalorizando. Porque vídeo é vídeo, teatro é teatro. Sim, sim. Então, vamos desenvolver esse olhar. Mas isso eu preciso trazer as pessoas. Eu tenho que botar as pessoas. Por que não tem pintura dentro do centro espírita? Dança. Dança. Dança é super criminalizado, né? Sim. Dança é visto como a maldição dentro da doutrina espírita por muitos. Hoje tem um olhar melhor. Sem generalização. Muitos, né? A gente tenta exagerar aqui para poder chocar. Mas assim, por que não? Desenvolver. O corpo não é o seu instrumento de trabalho? Tá lá no nosso evangelho? Cuidar do corpo. Você tem que entender o movimento. Até para você se entender como pessoa, como indivíduo. Eu acho que aí é você conseguir buscar esses elementos das pessoas. Por que a palestra não pode ter perguntas? Eu não entendi isso aí que você falou. Você pode explicar melhor? Eu tô com uma dificuldade com a minha sogra. Como que eu cuido dela? Ela tá com câncer. Por que não perguntar? Se o palestrante não sabe, fala, isso eu não sei. Vou estudar. Simples. E você sente que... Vou trazer outro aspecto aqui. Por exemplo, você tem dentro do movimento espírita vários palestrantes, né? Que eles têm um ar famoso mesmo. Vamos dizer assim, que as pessoas lotam, pagam ingresso para assistir eles. Você não acha que esse formato palestra, ele acaba gerando até uma idolatria, às vezes, assim, dependendo das pessoas, assim? Pode gerar um pouco disso, né? Mas se eu acho que o problema dinamismo. não são dos palestrantes. Esse problema Claro. não é do palestrante. O problema são daqueles que organizam as palestras. Da forma que organizam. Interessante. Eu acho que eles podiam organizar de uma forma mais simples. Porque Paulo, ele era ovacionado. Chegava na cidade, as pessoas iam. Mas ele não se deixava contagiar por aquilo. Ele buscava sempre a forma mais simples. Eu acho que sim, dá para ter formatos mais simples. Formato que você encante, aproxime o palestrante do público. Porque o que acontece hoje, infelizmente, tenta um afastar. Distanciamento. Mas não é por causa dos palestrantes. Uhum. É por causa das pessoas que organizam. Entendi. Aproxima. Traz mais junto. Faz uma roda de conversa. Quando você faz uma roda, você já quebra. Em vez de botar no púlpito. O cara se expõe ali. O cara se entrega, fala da sua dificuldade. Você vê movimentos nele. Eu acho que a questão, assim, são de poucos que organizam. O problema não são dos palestrantes. Tem palestrante que se deixa contagiar. Claro. Deixa. Nós somos normal, humanos. Falar assim, Cássio, você não fica orgulhoso? Por exemplo, quando tem pessoas que você faz palestra e batem palmas? Tem um pouquinho. Mas se eu ficar orgulhoso, o problema não é meu. Porque um dia eu perguntava pro Divaldo, o que você acha das pessoas que batem palma? Eu acho muito bom. Porque a forma deles se manifestarem, que eles gostaram daquilo que ouviram. Bater palma é uma forma de você manifestar o seu prazer. E até em centro espírita, às vezes, não pode bater palma. É. Né? Aí tem palestra que eu faço que as pessoas batem palma e falam assim, você deixou bater palma? Eu falo, não deixei não. Eles bateram porque quiseram. E você, que não sente nada com isso. Eu tenho um pouquinho de orgulho? Tenho orgulho, porque se eu não fosse orgulhoso, primeiro... Nem seria artista. Você não seria artista, porque eu gosto de aparecer. Mas, se isso tá me contagiando e tá atrapalhando o meu trabalho, o problema é meu. Eu que não chamo de levar por né? eu que tenho que trabalhar. Agora, se eles querem se manifestar que eles gostaram, porque às vezes eles não tem tempo de chegar até você e falar, pô, gostei tanto. Isso que você falou foi muito importante pra mim. E às vezes você é só instrumento. Nós que trabalhamos com mediunidade, a gente sabe, as coisas vão surgindo na nossa mente. Claro. De repente você tá falando uma coisa que eu falei, meu Deus, como que eu falei isso? E não sabe. Você vai falando. Você é somente instrumento. Como você é instrumento, você não é o principal.
Eu acho que a grande questão é assim: temos espaço para tudo. Eu sei que tem gente que gosta de palestra, lota os congressos e tudo legal, mas também precisa ser aberto outros espaços de expressão que às vezes são meio discriminados dentro do movimento, né? Então, por exemplo, bateria na casa espírita. Isso aqui, gente, para mim é uma maior besteira você ainda ter que argumentar com pessoas que a bateria é um instrumento. Ah, porque o centro é um lugar que não pode, um instrumento de bateria não pode banda. Cara, eu já vi isso acontecer em eventos nacionais, a nível nacional, de bandas conhecidas, como Carta de Bordeaux, por exemplo, que é uma banda top, deles ensaiarem, chegarem lá pra tocar, não pode bateria. Eles levarem a bateria, ter que trocar a bateria por um carrom, porque não podia a bateria. E era um evento de jovem. Sim. E eu falei, cara, pô, eu não tenho essa elevação espiritual pra falar, ai, troca minha bateria pelo meu carrom, eu vou tocar pra você aqui, tranquilo, vamos lá. Eu ficaria muito chateado como artista. Sim. Entendeu? Me sentiria insultado. Tipo assim, pô, você me convidou pra tocar e você não conhece a minha arte, assim, tipo. Você tinha que ter conhecido minha arte antes. É o mínimo, né? É uma falta de respeito. Falta de respeito. E aí eu vejo esse distanciamento das mocidades, de sofrerem por isso, né? De não poder executar sua arte. Então, tudo bem, a gente pode manter as palestras. Se quiser modernizar a palestra, colocar uma música, fazer um teatro no meio, abrir para perguntas, fazer uma projeção, fazer o que quiser. Muita gente usa até os vídeos por reação em palestras. Agora, né? Rafa, tem muita gente, tem muitas palestras que eu já fui, que eles já estão colocando música de preparação de ambiente. O que já é um grande passo. Sim. Não é o principal passo. Sim. Porque o principal vai ser quando a música for o personagem principal. Sim. Né? O artista for... Assim, o artista ele tem que ter o mesmo espaço do grande palestrante. O artista tem que ter o mesmo espaço. Porque ele se dedicou igual ou até mais. Você sabe quanto custa para ensaiar, quanto é difícil ensaiar, quanto... você vê uma peça de teatro e fala assim, nossa, que lindo, mas ninguém vê que nós passamos 3 meses, sábado e domingo, à noite, saindo meia-noite, 1h da manhã, chegando Gastando em casa grana cansado, para comprar coisa. gastando grana, roupa. Fala assim, tal... Uma grande polêmica. Mas a gente vai pagar para ver uma peça de teatro? Você não compra livro espírita? É divulgação. Porque se você paga pelo livro, que não pode pagar pela peça. Não teve um gasto igual, né? Agora, o que está fazendo com o dinheiro da peça, aí é uma outra questão. Mas por que não pagar? Porque tem um custo. Você tem que pagar teatro, iluminação, ainda mais quando não é dentro de uma casa espírita. Você tem que pagar. Se não tiver um grande cara que banque, como você vai fazer? Não faz. Filme. Alguém tem que bancar esse filme, velho. 1 milhão, 2 milhões que não vai... Wagner de Assis aí se desdobrando para poder fazer o filme dele, tem que ter alguém que banque, senão não consegue. No mundo que nós estamos, não consegue. Se tiver um grande mecenas aí que pague, beleza, mas não temos. Ainda mais a doutrina espírita, que não tem o mesmo espaço, a mesma quantidade de pessoas que tem o protestantismo e o catolicismo. Não temos. Nós somos muito poucos ainda. E não tem... pessoas ricas, espíritas. Pode até ter, que eu não conheço. Mas se tem. No mundo espiritual, o pessoal não paga bônus hora pra ir numa peça? Sim. Sim. O problema é o que faz com o dinheiro, não é o dinheiro em si. Sim. Você tem que ajudar o movimento. Custa caro fazer arte. Custa caro. Pra você pagar uma tela, a tela de pintura é cara. O pincel é caro. A tinta é cara. Quem vai bancar isso? Alguém tem que pagar isso. Alguém tem que pagar a luz do centro, a água do centro. Alguém tem que pagar. Então, assim, eu não vejo... As pessoas entram numas coisinhas. Tem tanta coisa importante que a gente podia fazer, cara. Você acha que tá freando? Essas resistências freiam a evolução? Ô, Rafa, já foi mais. A gente tá falando aqui, a gente até exagera um pouquinho de propósito, que eu gosto de dar uma exagerada de propósito. Mas, assim, a gente já deu um passo. Por exemplo, hoje já tem uma área de arte na FEB, que não tinha. Oficial. Demorou muito. Era para ter antes? Era. Mas tem agora. Então, abriu-se um espaço. Já pensam na arte como não mais aquela coadjuvante. A arte já se torna a principal. Legal. Tem muito mais coisa a fazer? Tem muito mais coisa a fazer. Por quê? Como eu disse,
pensa na música só com preparação de mente. Música não é só preparação de mente. É um só aspecto. pra esperar o palestrante chegar. Só chegar. Né? Enquanto... no intervalo você toca música. Pra tocar pra quem? Para os espíritos? Eu quero tocar para os encarnados. Eu tô encarnado. Toca pros espíritos aí. Aquela famosa frase. Não tava cheia de pessoas, mas tava cheia de espírito. Não tô aqui pra tocar pra espírito. O espírito é consequência. Eu tô aqui pra tocar pra encarnado, porque eu tô encarnado. Se tiver muito encarnado e muito espírito, bacana. Mas não tô aqui pra tocar pra uma casa vazia. Pode até acontecer. Tem peça de teatro que você faz pra 10 pessoas. Você faz. Mas você faz, como eu disse, o artista ele faz para as pessoas. Sim. O foco é o público. O foco é aquele que quer assistir. E como você vai tocar no intervalo se ele quer comer? Ele vai sair na hora de comer, não vai. Então eu tenho que ter o espaço que é do grande palestrante. Mas aí, para ter o espaço do grande palestrante, eu tenho que fazer uma arte de qualidade. Pronto. Porque tem muita gente no movimento de põe aquela bandinha. Não. Vocês ensaiaram? Não tá ensaiado, eu não vou pôr. Ainda mais num grande espaço. Se for dentro da minha casa ali, na preparação de mente da minha mocidade, beleza. Eu tô iniciando, tô treinando. Mas na hora que eu ponho um foco de luz, eu ponho um vídeo, né? Dentro do YouTube, pra você tem que me entregar coisa boa. É que não palestrante. Vou botar um palestrante que não conhece de doutrina espírita, que tá começando? Não vou comer. Eu não vou. Tem que deixar ele ganhar, rodar. O cara tá falando bem. Aí esse aqui tem um foco. E o aí artista é a mesma coisa. Isso, aí serve de alerta também para as grandes instituições espíritas, para as federações, para os centros, que quando receber um grande artista, valorizar e não minar, né? Exatamente. Assim, acontece de ter um desrespeito com os artistas. Acontece. Na hora daquele artista, todo mundo vai embora e deixa aquele sozinho. Ou não dá o mesmo acolhida, o mesmo carinho que deu. Nada quanto dar carinho pro palestrante. Eu acho que tem que dar pro palestrante, mas tem que dar pro artista também. O artista é tão importante quanto. Ainda mais quando é de qualidade. Quando é bom. E ele se tornou de qualidade porque ele rodou. Ele ensaiou. Ele passou noites ensaiando. Da mesma forma que um palestrante passa noites estudando, ele também passou noites estudando. Ele pegou uma banda pra tocar com ele, ensaiou com aquela banda. E ensaiar, assim, é um grande martírio, assim, porque eu não toco. Eu era doido pra fazer música, mas eu não tenho a paciência que vocês têm. De ensaiar. Não tenho. Eu sou um cara prático. Eu gosto de fazer, executar. Assim, não tenho paciência pra fazer filme. Porque filme leva 2 anos. Eu não tenho paciência pra ficar 2 anos. Filme é punk, cara. É punk. Filme é difícil. Mas eu não tenho essa paciência. Eu gosto do teatro que é mais rápido. Eu sou um cara mais rápido. Eu gosto de ver executado, eu gosto de ver acontecendo. E aí, assim, dirigindo peças espíritas, eu fui aprendendo a entrar em sintonia e usando a minha mediunidade junto com isso. Eu sinto que eu me tornei um diretor melhor por usar a minha mediunidade melhor. Tem peças que eu dirijo sem olhar. Eu não sei o que é. Os atores estão ensaiando, eu viro de costa, mas eu sei, só escutando, eu sei onde que eles estão, se eles estão falando do jeito, com o jeito certo, com a mão certa. Às vezes eu tô conversando com você, eles estão ensaiando aqui, tá fazendo. Para aí, faz de novo que você não fez isso. Mas é uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. E com a minha mediunidade. Do nada vai assim, não faz isso. O que eu vou fazer aqui? Cria isso. Quem vai ser esse personagem? Quem vai ser esse ator? Porque às vezes você pega um ator que fala assim, cara, você pegou esse ator, não tem nada a ver. Mas é porque o ator também precisa daquele personagem pra ele. Sim. Dentro do teatro espírita, né? Sim. Aquele personagem é bom pra ele. Sim. Mas ele não... Aquele seria melhor. Mas aquele precisa mais. Então esse aqui que eu vou investir mais. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Porque esse aqui eu vou ter que rodar. Aquele ali ia fazer em 2 ensaios já estava pronto. Esse aqui eu preciso de 10 ensaios. Mas esse aqui precisa mais. Mas é o que ele precisa, né? E aí, assim, vai também da responsabilidade do artista de ser um instrumento melhor, mais afinado, né? Ter a técnica para quando a espiritualidade às vezes inspirar para fazer uma coisa, nós só sabemos fazer, né? Porque também às vezes a espiritualidade quer fazer um negócio muito maior e a gente não consegue porque a gente não sabe tocar direito, não sabe cantar direito, não sabe dirigir, não sabe atuar, não sabe fazer as coisas direito também, né? E aí a questão, Rafa, o artista ele tem que se alimentar de arte. Assim, como você que é um músico, eu tenho que escutar baião, rock, blues, Sim. jazz, samba, pagode, sertanejo. Eu tenho que escutar. Até para identificar. Até para entender isso aqui cabe, isso aqui não cabe.
Eu, como artista, eu que dirijo peça, tenho que ver peça. Eu tenho que assistir filme. Eu tenho que ver o ator atuando. Eu tenho que ler livros. Eu tenho que estar imbuído da arte. Eu tenho que estar mergulhado. E não só arte espírita. Sim. Como eu disse, a arte espírita é fraca. É fraca. 20% da arte espírita é boa. A pessoa, é polêmica. 20% é boa. O restante é fraco. O restante é início. Eu não tenho coragem de botar esses 80% num palco. É que nem teve um momento, assim, vamos botar isso aqui no congresso e tal. Eu falei assim, tá ruim. Isso aqui tá ruim. Não vou pôr. Não, isso aqui tá ruim. Tá iniciante. Tá muito bobo. Teatro de escola. Teatro de escola. É bom pra escola, mas não é bom pra eu botar numa vitrine. Você põe na vitrine, você vai pôr a pior roupa? Você vai botar a melhor roupa na vitrine. Claro, pô, e tu tá na FEDEF, né? Exatamente. Tu não pode. Tudo que você fica é referência, né? Exatamente. Você não pode colocar qualquer coisa. Exatamente. Por isso a gente tem que conversar, trocar ideias, né? Tem que conversar com outros artistas. Ir atrás do artista que está escondido nas casas. Tem muito artista bom escondido dentro da casa espírita. Porque não tem espaço na casa espírita, você sabe. É isso. Não tem espaço. O cara quer tocar um violão, deixa eu tocar um violão. Não pode. Poxa, por que não? É na palestra pública, assim, ele desafinando um pouquinho, que ele vai aprender. Sim. Então deixa ele tocar ali 2 minutos de preparação de ambiente. Ó, essa terceira aqui você tem que sair melhor. Mas essas 2 são boas. Essa aqui a gente pode... É porque eu sinto que as pessoas têm preguiça de serem tutores. Porque quando você tá dando oportunidade para uma pessoa, tem uma divisão de responsabilidade. Então, quando você pega ali e deixa uma pessoa tocar ali na palestra pública, você que é o coordenador dessa parte da palestra pública, você é responsável por isso. Então, dar a chance, apoiar, acreditar, dar um voto de confiança. Eu sinto que o movimento espírita quer muito que a pessoa chegue pronta, pô. Ela não tem paciência pra pegar e falar, bora, vai dar certo. Você vai ser um artista massa. Não. Na primeira, ele já... Rafa, eu converso muito com a minha equipe, né, com o coordenador de estudos, assim, a casa espírita tem que ser um centro cultural. Não é só centro espírita. Centro espírita cultural. Então eu tenho que criar espaços na minha casa espírita para que a arte se manifeste. O menino jovem, que a gente está falando de jovem, né, e não é só jovem. É porque a gente fala assim, porque o jovem ele é mais ousado. Sim. Né? Porque, infelizmente, tem adultos, se tornam adultos, esquece que são jovens. E deixa o jovem dentro dele morrer. A gente sabe disso. O cara que gostava de rock, fica adulto, assim, rock não, agora vamos tocar uma música mais lenta. Não, velho, tudo pode conviver. Então, eu tenho que criar espaços de cultura dentro da minha casa espírita. Então, é criar locais onde o menino, o adulto, possa ensaiar uma música, possa fazer uma peça de teatro, possa dançar, possa pintar. Eu tenho que criar esse espaço. Espaço para que o menino possa pegar seu celular, que hoje é quase que nem uma câmera, Sim. né? Filmar. Assim, ó, filmei 30 segundos de uma historinha que eu quero apresentar, 2 minutos. Apresenta para casa. Edita, você dá uma olhada, como você falou. Vou ser o tutor ali. Ó, isso aqui tá legal, a gente corta, edita. Vou apresentar na palestra. Ó, e falando nisso, vou apresentar para vocês o vídeo de fulaninho que apresentou aqui falando do que é ser espírita. Joga o vídeo ali. Joga. Cria. Assim, o presidente da casa espírita, ele tem que pensar nisso. Aqui é um local cultural. Aqui não é só centro espírita, é um espaço de convivência. Para as pessoas de fora começarem a vir, os artistas começarem... Gente, esses espíritos que já estão reencarnados do mundo de regeneração, eles precisam desses espaços. Senão, eles vão para onde? Vão para a igreja católica, né? Vão pra igreja evangélica. Vão pro evangélico. Não porque que seja um problema, claro. Não. Mas assim, mas o espírito fica sem gente. Sem ninguém, tá acabando. Perde. Né? Desse jeito. É bom que tenha lá, mas é bom que tenha cá. Sim. Mas se eu não crio espaço aqui, porque lá tem espaço. Lá tem espaço, a gente sabe disso. Eles têm mais dinheiro? Tem, aí é um outro problema. Sim, claro. Mas eles criam espaço. Por quê? Porque eles querem que o menino ele entre ali de manhã e saia de noite. Então ele tem aula disso, tem aula daquilo, tal. Encantam. O menino se sente, nossa, aqui é legal demais. Cara, uma coisa bem polêmicazinha. Um local de lanche. Eu sei que na sua casa tem. Tem. Mas tem casa que não quer ter um local de... Gente, não é melhor ele comer
Ele precisa comer. A gente tá reencarnado, a gente precisa comer. Não é melhor ele comer na casa, ajudando a casa, do que ele sair e ir pro McDonald's, comer no McDonald's, dar dinheiro pro McDonald's? Não é melhor dar pra Sim. casa? Não, e a interação? Isso! Porque naquele bate-papo assim, caramba, gostei de você. Eu vi que você tem um talento que eu tenho. É nesse bate-papo da comida que você vê, meu Deus, cara, sabe que a gente pode tocar uma música junto? É dali que surge, mas eu tenho que criar espaço de convivência. E a Casa Espírita não quer. Kardec pensou o centro espírita como pequenos centros, né? Um espaço de convivência. Onde eu pudesse vir gente tudo. E que pudesse vir o católico, o protestante, o budista, o umbandista se encontrar ali. Não precisa necessariamente assim, vai se tornar espírita. Não precisa. Não, mas ele pode conviver. A gente, cara, enquanto a gente não pensar, se a gente continuar pensando em pequenos mundinhos separados, a gente não vai avançar como planeta. E tem que pensar nisso, né? Com certeza, e isso acho que vai de encontro que eu queria falar, que é assim, a gente tem muitos exemplos legais no movimento espírita de pessoas que deram certo e que conseguem comunicar para muitas pessoas. Você tem, por exemplo, o Divaldo como palestrante, você tem o Denis Soares, Tim Vanessa, que são artistas, pô, muito legais, mas parece que o movimento espírita agora, ele quer copiar tudo. Pô, quantas vezes você chega no centro espírita, tem 700 palestrantes que só falam que nem o Divaldo, cara. Você tem 700 pessoas que só tocam igual o Tim Vanessa. Mas e a tua verdade? E a tua originalidade? E o respeito à diversidade? Porque quando o menino ele chega lá e ele faz uma música diferente, não pode. Porque só pode tocar Quanta Luz. Né? Eu adoro Quanta Luz. Adoro Toco, também. Acho massa. Mas eu acho que é isso. O respeito à diversidade do outro lá. Ah, porque o rock, não sei o quê. Cara, tem pessoas que ouvem rock e se sentem extremamente conectados. Eu acho que se a gente ficar pensando que só a forma como eu compreendo a doutrina é a forma correta, a gente nunca abre espaço. Até pra arte, né? Porque a arte é totalmente diferente, né? Mas a imitação não é um problema só da doutrina espírita. É um problema do mundo. Sim. Né? Eu vejo um cantor sertanejo fazer sucesso, eu começo a tocar que nem ele. Eu vejo um cantor de funk tocar e começo a querer fazer que nem ele, porque deu certo. Sim. Mas como você falou, não é a verdade às vezes daquele menino. Às vezes é. Mas eu tenho que fazer a minha verdade. Isso. Mas assim, eu vou por outro caminho agora. Vai. O movimento espírita, ele tem muitos problemas. Claro. O problema social do movimento espírita é grave. Por exemplo, vou tocar um assunto que tem a ver comigo, né? Lugar de fala. Quantos palestrantes negros você conhece? Pouquíssimo. Raul Teixeira, Gilberto Amaro, aqui de Brasília. Por quê? Porque o movimento espírita, ele é extremamente elitizado, né? A gente não conseguiu, o que o Chico fez, a gente não conseguiu replicar, de aproximar dos mais necessitados. A gente afastou do doutrina espírita dos mais necessitados. E aí, esse que a maioria é negra, não consegue se aproximar. Por exemplo, eu tinha vontade de fazer palestra. Quando eu comecei, né? No meu começo, daqueles meus anos de administração. Eu comecei a fazer... Não, eu comecei assim, a assistir palestra. Aí eu via os palestrantes, primeiro só palestrante branco. Assim, não posso ser um palestrante. Tá, bacana. Eu sou gago. Eu te faço bem, mas eu sou gago. Sou gago. Sério? É, de vez em quando dá aquela pegadinha aqui. Quando começa com palavra, começa com vogal... É complicado, eu tenho que dar uma travada, eu tenho que, às vezes, mudar a palavra. Mas eu sou gago. Aí eu falei, cara, sou negro, sou gago. Eu não posso fazer palestrante. Beleza, não posso ser. Aí um dia, eu assisti uma palestra de um palestrante que era da minha cor, pardo, né? Pardo, né? Se for falar, mas negro. Negro. E gago. Caraca. Ele era gago. E a palestra dele era maravilhosa. Aí quando eu vi, falei, eu posso ser palestrante. Eu posso ser palestrante. E aí eu falei, você quer fazer palestra? Vou. Comecei a fazer palestra lá na Cidade Ocidental. Primeiro longe, né? Porque aí se você fizer ruim, poucos vão ver. Quer dizer, longe daqui do centro, onde tem mais gente. É onde tem gente que te conhece, não né? menosprezando o entorno, porque eu adoro dar palestra no entorno. Claro. Então comecei a palestra lá. Então... eu me identifiquei. Agora, se o menino, o mais humilde, negro, não vê um palestrante negro, palestrante, mulher, quantos vocês conhecem? Pouquíssimas. Negra,
Não tem. Eu conheço uma. Eu conheço a Terezinha, aqui de Brasília, só. Não tem. Por que que não tem? É um problema do movimento espírita. Que a gente ainda não voltou a olhar pra isso. Não olhou e vou além na polêmica agora, Ai, tá? meu Deus do céu. Vamos ser cancelados, estamos quase Vamos ser chegando no fim. cancelados. Cancelado tá cancelado. Vamos Mas embora. assim, a gente tem aqui uma coisa que é muito importante a gente falar. Depois eu quero fazer eu quero fazer um podcast só sobre isso, um episódio só sobre isso. Quero te convidar pra voltar. Tô junto. Mas a gente sabe que dentro da codificação do Kardec ali, principalmente em obras póstumas, algumas coisinhas também na Revista Espírita, que trazem escritos e mensagens com conotações racistas, né? Não adianta a gente tentar justificar, tem notas explicativas nos livros que não justificam nada, principalmente a teoria do Belo lá, né? Que fala que os negros, que são tipo das aldeias indígenas, são mais feios e menos evoluídos, né? Tem, claro, a grande polêmica aí que o Obras Póstumas foi o único livro publicado que não foi publicado por Kardec. Então, talvez esses textos tenham sido descontextualizados, ou até mesmo nem foi ele, mas o fato é que está lá e foi publicado pela doutrina espírita. Foi publicado, né, esses trechos, e aí tem uma fuga desse tema. Toda vez que a gente fala disso dentro do movimento espírita, as pessoas falam, não, mas não é bem assim. Que o Kardec, ele não quis dizer isso, porque não. Mas está lá e é bem claro, e aí a gente precisa se posicionar dentro do movimento espírita como antirracistas. Explicar, beleza, existe esse termo, nós não concordamos, e pegar a própria doutrina espírita para justificar que não faz sentido nenhum o racismo, porque o espiritismo, ele acredita que somos seres imortais, que em várias encarnações somos tudo, e todos e todas, né? Somos mulheres, somos homens, somos tudo, né? Somos pobre, rico, negro, branco, indígena, tudo, né? Mas está lá, né? Você acha que o movimento espírita, nesse sentido do racismo, tá tendo dificuldade de aceitar essas mudanças? Rafa, o racismo é questão de você tem que se reconhecer, né? É difícil a gente se reconhecer. É difícil. Para quem é branco, eu tenho muitos amigos brancos, eles olham para mim e falam assim, mas eu não sou, aquela famosa, eu não sou racista. Eu tenho até um amigo negro, né? Tem, por exemplo, teve não sei se você viu, tinha uma foto do Nubank, não fazendo comercial do Nubank, tinha uma foto do Nubank e eu mostrei para minha esposa. Minha esposa é branca. Sim. Eu mostrei para minha esposa. Você tá vendo o problema dessa foto aqui? Ela olhou, não tô vendo problema nenhum. Eu falei, tem problema. Eram os diretores do Nubank. Não, aqui não tem problema nenhum. Qual o problema aqui? Não tem nenhum negro. Pra mim é normal isso. Mas eu não me identifico. Eu não consigo ver aqui, me identificar. E não é problema dela. É problema que ela viveu um momento que é num outro momento. Hoje a gente vive um outro momento. E a doutrina espírita tem que saber reconhecer. Só reconhecer. A gente vai dar uma vacilada. A gente vai tentar corrigir com o futuro, porque a gente não pode apagar o passado. O passado tá lá. Não dá pra apagar, vai botar uma borracha. Tá lá, erramos. Mas o que a gente vê daqui pra frente? É ser humilde. É só ser humildade. A humildade resolve qualquer questão. Da mesma forma que ser branco e falar assim, olha, eu já fui racista. Sim. Né? Eu já fui. Por exemplo, outra coisa simples. Ter quarto de empregada hoje. É um resquício escravagista. Sim. Né? Todo mundo já foi num quarto de empregado. Normal, antigamente primeiro, era normal, super pequeno, normal, né? Pequeno. E um banheiro ínfimo que tá lá. Aí tem a pessoa, mas como que ela vai usar o banheiro? Por que a pessoa que tá cuidando dos seus filhos não pode usar o banheiro principal? Tem que usar o banheiro do quarto de empregado? Por quê? A necessidade que ela faz é diferente da necessidade de quem tá na casa, do patrão? Qual a diferença? Então é questão de humildade, reconhecer.
Não digo que é questão da doutrina, eu digo que é questão do movimento. Eu sempre Isso. fiz assim, os homens precisam se reconhecer frágeis, Sim. falíveis. Eu já disse coisas no passado que hoje eu tento não repetir. E o próprio Kardec falou que a gente tinha que E seguir a ciência, exatamente, cara. avançar. É tão simples isso. Eu não vejo dificuldade. Eu vejo dificuldade daqueles que não querem discutir os temas. O que eu digo, os temas precisam ser discutidos. Sim. Discutidos, não é brigar. É discutir, conversar sobre. Chegar num consenso. Ó, aqui é melhor a gente falar isso. Se for possível revisar, ó, põe lá um adendo, ó. Ele falou isso em determinado momento, mas hoje. Não, é que nem veja novelas, né? Fala assim, ó. Isso aqui é um retrato de um tempo. Isso. O tempo agora é outro. Mas essa aqui reflete um tempo. Nosso tempo, a gente não concorda com isso. Mas é um tempo. É um registro histórico. Registro. Eu acho tão simples e as pessoas complicam mais do que parece ser. E aí, daqueles que dirigem, daqueles que estão à frente, e aí há um problema do movimento espírita também de se perpetuarem no poder, que é uma outra questão polêmica, né? Essas pessoas estão se perpetuando no poder e não dão espaço para que outras pessoas surjam. Ah, meu medo é que deturpe. Gente, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Vamos deixar que outras pessoas venham, ocupem espaços, debatam. Você tem que criar espaços. Quer dizer, você vai ficar eternamente? Você não é reencarnacionista? Você vai ficar eternamente no poder? Vai ficar obsediando o local ali, né? Você vai repetir erros do papado da Igreja Católica? Porque eles permanecem no poder. Não, a gente faz eleição e a gente elege entre nós mesmos aqui. Que um grupinho que governa. Grandes oligarquias dentro do movimento espírita existem. Famílias que comandam o centro espírita e se perpetuam ali. E aí? Que doutrina espírita é essa? O problema não é da doutrina espírita. O problema é do movimento. É do movimento. São das pessoas. Que vontade de posse é essa de acha que ser presidente de casa espírita é melhor do que ser outra coisa? Eu gosto de trabalhar. O cargo é uma consequência. Perdeu o cargo, eu vou continuar trabalhando. Assim, se você não tivesse cargo, o que você vai fazer? Eu vou chegar batendo na casa espírita, você aceita trabalhar aqui contigo? Posso ajudar aqui na palestra, posso ajudar aqui na limpeza, posso ajudar aqui servindo. Posso começar aqui. Pra que eu preciso de poder? Você tá ligado a coisa do passado, gente. Mas o problema das pessoas, do personalismo, que aí tem na arte, tem tudo quanto é. É, sim. Tá ali. A gente quer botar nosso dedo. A gente quer ser maior que Jesus. A gente esquece que o trabalho é do Cristo. O Cristo fala assim, os espíritos superiores falam, o trabalho é do Cristo. O trabalho é do Cristo. E a gente acha que é nosso, não, eu quero deixar a minha marca. E nem até aqui, a gente está perpetuando uma imagem. Mas é um momento. Muitas das coisas que está falando, lá na frente fala assim, poxa, aquilo que eu falei, cara, eu falei demais. Como eu vou falar hoje? Vou ser cancelado. Vou, mas não tem problema. Eu posso não ser. Ou posso daqui a 10 anos ficar falando, não, vamos cancelar aquele vídeo ali. À frente do seu tempo, Cássio. À frente do seu tempo. Daqui a 10 anos volte aqui e saiba se Cássio é à frente do seu tempo ou um homem cancelado. 10 anos depois. 10 anos depois. Isso aqui era o meu pai, olha que triste. Ele falando. Ele falou isso aqui, velho, que doido. Ou ele falando, olha, esse era o meu pai. Ele falou. Ele falou que a arte espírita é fraca. Nossa! É fraca. Gente, eu tive um encontro de arte assim, eu vi coisas que as federativas estão fazendo, beleza, estão fazendo. Mas é trabalho de casa espírita, não é trabalho de federativa. Tem que olhar maior. E eu vou mais. Pra gente encerrar aqui, que a gente já tá. Nosso tempo estourando aqui já tá estourando total aqui. Já deu quase 1h30 de conversa aqui. Eu gosto de podcast longo, hein? Podcast longo. Ele veio pra alongar. Eu vi. Mas aí que eu faço questionamento. E aí vamos jogar isso pros artistas e pro movimento espírita. Você, artista, e você aí que coordena uma casa espírita, você, rola de levar o seu espetáculo, a sua arte, a sua fala, a sua palestra, a sua aula para fora do movimento? Vai ser profissional? Ou tá lá porque está protegido pelas paredes do centro espírita e fala, não, mas é porque é assim mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso é forte, né? Da gente pensar. Primeiro que eu tenho que ter talento.
Eu não tenho esse talento. Eu sou humilde de falar assim, as paredes espirituais da casa espírita me protegem de muitas coisas. Não tem hoje, eu não tenho, assim, eu faço teatro fora do Claro, eu sei movimento disso. espírita, né? E me encanta muito, eu adoro. E eu coloco muito da doutrina espírita, sem as outras pessoas saberem, fora. Por exemplo, eu faço roda de oração antes de começar um espetáculo. Sim, Mas eu faço de tal que todo mundo se sentem incluídos. Não vou falar de doutrina espírita, claro, claro. faço. Mas assim, hoje, pessoalmente, não tenho vontade de fazer fora o que eu faço dentro. Legal. Mas se eu percebesse que eu tenho talento, eu faria fora. Mas eu tô falando mais do aspecto técnico, não do aspecto religioso, né? Da técnica que eu tô falando. Sim, né? faria. Fora. Isso eu tenho certeza. Faria. É isso que eu tenho. Eu É tenho isso que eu paixão penso. de encantar pessoas fora do movimento espírita. Já fiz teatro com o pessoal da LBV. Me chamavam, vamos fazer um teatro, uma oficina? Faço. Chamado catolicismo, faço. Protestantismo, faço. E com todo respeito, dentro da Umbanda, budismo, eu faço tranquilamente. Acho que gente, a gente tem que vencer. Acho que isso é etapa passada. A gente ficar esquentando, Se afastando, né? das pessoas. Que o Chico até falava, né? Que a fraternidade, né? Precisa ser mais intensificada entre as religiões, né? Que seria o futuro de tudo isso, seria a fraternidade. Gente, né? Kardec intervia isso. Ele tinha dentro da sua sociedade lá, ele tinha pessoas indianas que vinham conhecer a doutrina espírita. Assim, não tem problema. Ele pode ser um protestante espírita e levar isso, pegar aquele entendimento. Por que a gente deu essa vacilada, né? Porque a gente deu uma vacilada. É. E os espíritos dão essa vacilada o tempo todo. Né? Assim, nós somos poucos. Nós somos 2% da população. 1%. Dependendo do que o IBGE passar aí pra gente aí futuramente. Nós somos poucos. Mas eu vi uma palestra que falou assim, quando o cristianismo começou, ele era 1% só. E modificou o mundo. Nós somos 2, a gente pode fazer muito mais. Mas como diz na doutrina espírita, por que a gente não faz mais? Porque nós somos tímidos. Eu acreditava antes que a timidez era uma qualidade. Com a doutrina espírita, eu entendi que timidez é um defeito. Se você sabe, você tem que se mostrar, cara. É duro se mostrar, porque como a gente falou aqui de cancelamento, a gente pode ser cancelado a qualquer momento. Mas você tem que se mostrar. O espírito tem que dar a cara a tapa. Não dá pra ficar só escondido, como você falou, dentro da casa espírita. Tem que chegar aqui fora. O que você acha disso? Eu sou espírita. Mas respeito todo mundo. E vou falar do meu ponto de vista como espírita. Por que não? É difícil. Conheço muita gente que se omite. Tem um artista que eu gosto muito que chama Marcos Almeida. Ele é top, cara. E ele fala que ele é evangélico, gospel, mas ele fala que faz MPB Tecida na Esperança, que é uma música pra todos. Né? Então o show deles tem de diversas pessoas. É lindo, cara. E eu fui diversas vezes no show dele. Eu sei que ele é evangélico, mas pra mim ele é uma grande referência. Acho que eu vi até um que você tava chorando, né? A Ju. Foi, A Ju tava chorando, a gente lá, eu e o Dudu, e a Ju. Chorando. Eu falei, gente, cara, a arte é muito boa, velho. Olha só, eu vou falar uma coisa que é complicada. No meu Spotify, eu tenho pouca música espírita. Pouca música espírita. Eu adoro usar música. Dentro do movimento, eu uso muito pouco. Mas fora, eu uso muita música externa. Porque me encanta. Tem músicas maravilhosas aí fora. Músicas antigas, músicas do passado. Sambas, pagodes. Coisas lindas, bem escritas. Né? E, assim, a gente tem que abrir mais a mente. Será que Jesus está concentrado no movimento espírita, no catolicismo? Não, é maior. Engloba tudo, é o universo. Tem muita mais coisa para acontecer. E a gente está ali preso no mundinho. Está muito limitado. O movimento está muito limitado. Está se limitando, na verdade. Sim. Se limita. É um universo que se limitou. A gente ainda não consegue conversar com as outras religiões. Poucas pessoas. Eu vejo Haroldo Dutra, Sim. é um que eu vejo que tentando fazer essa interlocução com outras religiões. O Rossandro também faz bastante. Fazendo, mas a gente precisa fazer mais. Chamar eles para o movimento e a gente ir mais.
O problema é o espaço? Vamos achar um Espaço neutro, né? neutro. Vamos achar. Assim, ó, você vai falar 10 minutos da sua, dos pontos de vista da sua, e no final a gente se abraça, acha uma música legal, se abraça, se beija, levanta todo mundo astral, todo mundo feliz, quero sair, todo mundo sai abraçado, espírito abraçado com o protestante. E isso, falta isso. Falta isso. Lindo. Simples, eu acho que é muito simples. A arte tem esse caráter. A arte é que vai fazer o movimento espírita crescer. Mas a gente tem que respeitar a arte e os artistas têm que se respeitarem. Porque às vezes se esquece. Como você disse aí, tem que ensaiar, tem que trabalhar. Não adianta eu ensaiar 10 minutos e achar que tá bom. Não adianta pedir espaço e não saber fazer. Exatamente. Eu fiz teatro fora, aprendi. Tem técnicas que você só aprende fora. Técnica de pintura você aprende fora. Dança. Que espetáculos de dança maravilhosos. Você vê espetáculo de fora, grupo corpo, espetáculo de dança, você fala assim, meu Deus, isso aqui tá falando da humanidade, tá falando da doutrina espírita aqui, cara. Eu tô vendo. Não é espírita. Mas me toca muito do que botar uma dancinha de salão. Porque o salão não é. É bom, é ótimo, adoro dança salão. Mas às vezes, fora de um contexto, não diz nada. Sim. Mas aquela dança ali me diz tudo. Para de sofrimento, de amor, de dor. Isso, cara. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi lindo, depois você volta mais. Vamos ver aí, observar se a gente vai ser muito cancelado ou não. De quais casas Rafa, a gente vai ser expulso dessa vez. Rafa, eu não sou de falar essas coisas, velho. Eu tô com medo agora. Eu movimentei você, cara. Já era. Você tá preso. Tô preso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso amigo Cássius Vantuil. Ele é lá da Federação Espírita do DF, como coordenador da parte da arte. Siga Brilhe Tua Luz. Isso, Brilhe Tua Luz. Brilhe Tua Luz. Segue aqui o Portal Reação também. Se você quer nos apoiar, continuar essa jornada aqui, conhecendo novas histórias, aprendendo, conversando, nos consolando, nos ajude aqui, clique em Seja Membro, você pode nos apoiar, você tem as suas recompensas, né, de vídeos exclusivos e tudo mais, mas nos apoia a continuar aqui com o podcast a cada 15 dias, com os vídeos das músicas, com os vídeos do relaxamento e todas as outras produções. Ninguém aqui ganha nada por trás disso, a gente só mantém o Portal Reação funcionando, já tem mais de 10 anos que estão aí no ar e com quase 100 mil inscritos. Falta 4 mil inscritos. Olha! Estamos chegando lá. Vamos ter plaquinha em breve. Bota uma plaquinha aqui. Valeu, meu irmão. Obrigadão, cara. Massa. Até a próxima.